Também no brilho desta pequena pedra preciosa que a história de Diamantina começou. No século XVIII, quando os bandeirantes chegaram aqui e fizeram as primeiras lavras no córrego do Tijuco, a luz que aparecia na água chamou a atenção dos desbravadores. Eles vieram em busca de ouro e, por acaso, encontraram diamantes, os primeiros da América. Eles encontraram as pedrinhas brilhantes, tá? Mas ninguém conhecia isso, tá? Não servia absolutamente para nada. Mas como o diamante ele tem um poder de atração muito grande, as pessoas recolhiam essas pedras e guardavam como curiosidade, tá? E usavam inclusive para marcar jogo, serviam como tento de jogo. Aí o descobridor dos diamantes, o Bernardo da Fonseca Lobo, mandou um lote de pedras para a corte, para o Rio de Janeiro, e foram enviadas a Portugal. Quando chegou lá, descobriram que eram diamantes puríssimos, os melhores encontrados no mundo até hoje. A estrada era o meio mais seguro para fazer a viagem do Rio de Janeiro até Diamantina, o que levava meses. Algumas partes ganharam calçamento de pedras. Um trecho até hoje preservado é conhecido como o Caminho dos Escravos. Aqui se percebe a técnica de construir um sistema de contenção e cortes transversais para conter a erosão e desviar a água da chuva. No centro, uma fileira de pedras maiores e planas para facilitar a caminhada de quem liderava as tropas, com direito até a uma visão panorâmica do arraial. Este casarão já foi a residência do inconfidente Padre Rolim e guarda a memória dessa história. Hoje é o Museu do Diamante. O acervo tem quase 2.000 objetos dos séculos XVIII e XIX e nos ajuda a entender como se vivia naquela época. Mesmo tão distante do litoral, peças delicadas como este piano chegaram a Diamantina. Na época, só os senhores e fidalgos brancos podiam portar armas, e os escravos eram submetidos ao trabalho pesado, debaixo de tortura e cárcere. A elite era transportada nas liteiras, na exposição principal, balanças e uma sequência de crivos para medir as pedras preciosas. Quando foi reconhecido o valor dos diamantes descobertos ali, começou o contrabando das pedras. A coroa tratou de colocar ordem na casa e todo o território foi sitiado, criando assim o distrito de Diamantina, o único no Brasil colônia. Ninguém entrava nem saía sem autorização. As remessas de diamantes eram escoltadas durante todo o trajeto até chegar a Portugal. Com o monopólio, o próximo passo da coroa foi assumir integralmente a produção nas Minas Gerais, criando a Real Extração dos Diamantes, a primeira estatal do país. A quantidade que tem de diamante que foi para Portugal, que foi extraída aqui, é anotada, registrada e que vai para Portugal, é metade do que realmente foi produzido na região. O diamante se forma em grandes profundidades, a mais de 150 quilômetros abaixo da superfície e numa temperatura superior a 1.500 graus centígrados. Os mais novos têm cerca de 900 milhões de anos e só chegam à superfície trazidos por erupções que se encontram com rochas mais frias, se cristalizam e formam uma série de minerais. Relativamente raro, tá? Mas o que dá valor ao diamante, na verdade, é o mercado. Portugal sabia disso, isso já no século XVIII. Então, a boa parte do diamante que era produzido aqui em Diamantina era controlado. Então, você olha a produção ano a ano e ela varia muito pouco. Por quê? Porque com isso Portugal conseguia controlar a quantidade de diamantes que estavam em circulação e com isso o preço do diamante. As pedras preciosas ainda movimentam Diamantina, mas hoje, em vez de ouro e diamante, são as gemas, a atração na loja de Sebastião, o Tchão dos Cristais. 25 anos no ramo e uma coleção de cristais da região e também de outras partes do país. Iluminados, coloridos, podem ganhar qualquer forma.
Diamantina é assim, bem mais que o casario conservado, com igrejas, casas, as famosas sacadas e balcões, e ainda a cidade tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O que faz a diferença neste lugar histórico de Minas é seu povo, hoje e no passado, uma cidade onde o real se confunde com as lendas. Diamantina também preserva muitas histórias populares. Uma das mais interessantes é a da Cruz da Gameleira. Aqui em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Negros, que foi construída por escravos, havia um pelourinho, um local onde os escravos eram castigados. E um deles, que foi condenado, jurou inocência e que um dia a prova disso ia aparecer. Coincidência ou não, onde ficava o cruzeiro da igreja, brotou uma gameleira. A árvore foi crescendo e abraçou a cruz. Na década de 90, um raio atingiu a árvore, que mesmo assim voltou a brotar. Outra personagem da cidade é a escrava que virou senhora, símbolo de luta e coragem. Chica da Silva, retratada no cinema e na literatura, viveu com o homem mais poderoso das Américas, o contratador de diamantes João Fernandes, com quem teve 13 filhos. Não se conhece o rosto de Chica da Silva. O artista plástico Marcial Ávila foi buscar nos 7 Pecados Capitais uma maneira de retratar a bela escrava. Ele conta que, segura da paixão do companheiro João Fernandes, Chica da Silva conseguia tudo o que queria. Da sacada se vê a igreja de Nossa Senhora do Carmo, frequentada por Chica da Silva. No casarão ainda restou a fachada da capela particular de Santa Quitéria. A varanda é revestida pela treliça, de origem árabe, que dava privacidade para quem estava dentro da casa e permitia ver o que se passava na rua. Afinal, o envolvimento de uma escrava com um nobre era uma provocação. Você imagina a Chica da Silva andando para qualquer coisa que fosse, uma visita ou uma compra de alguma coisa no Arraial do Tijuco, naquela época, com as mucamas, andando tipo em procissão, com balaios de rosa, jogando pétalas de rosa para a Chica da Silva passar por cima. Você imagina, quando isso acontece uma situação dessa, só na igreja, né, quando tem uma procissão muito importante, existe isso. Então isso causou um certo desconforto entre a igreja e entre a sociedade. Tanto é que, volta e meia, o pessoal daqui mandavam petições, mandavam cartas para a coroa, tá? Relatando esse tipo de coisa. Que o João Fernandes gastava com a negrinha, que torrava o dinheiro da coroa com a negrinha, com uma escrava, e aquela coisa toda. Então realmente causou um rebuliço muito grande na sociedade na época. Nossa próxima parada nesse caminho dos diamantes é a cidade do Cerro, a 312 quilômetros de Belo Horizonte. A antiga Vila do Príncipe preserva com seus sobrados e capelas a arquitetura colonial. A cidade do Cerro foi a primeira no Brasil a ser tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 1938. A região é cortada pela Serra do Espinhaço e revela a origem do nome, que vem de uma palavra indígena, Ivituruí, que significa cerro frio. A neblina e a baixa temperatura são comuns nas manhãs por aqui, o que faz a paisagem ser ainda mais bela, vista do alto da escadaria da Capela de Santa Rita. A região também se orgulha de produzir o mais saboroso e conhecido produto mineiro, o famoso queijo do Cerro. Na fazenda do seu Jorge, um dos produtores da região, a receita é artesanal e foi passada de avô para neto, e até hoje é seguida à risca. Está aqui um dos segredos da região. O fermento também é artesanal, é o chamado pingo. Tem esse nome porque é extraído gota a gota do soro durante a produção dos queijos sem usar o produto industrial. E claro, nós só deixamos o Cerro depois de provar o famoso queijo, sem faltar o cafezinho, o pão de queijo e até a goiabada cascão. Mesa bonita, hein? Ué,
É bonito, ainda mais que tem queijo, né? E o queijo é o resultado de tudo isso que a gente viu aí, né? O queijo é resultado de um trabalho aí onde tem arte, tem cultura, né? Tem história, tem lenda, tem mentira, tem um punhado de coisa em volta disso aí. Nós aí vou falar, a gente vai ficar o dia inteiro aqui só falando de queijo. Ele surgiu aqui no Cerro no tempo da mineração. E esse queijo era produzido numa escala limitada. Era muito usado para presentear as pessoas mais importantes. E eles começaram então, esse queijo ser mandado para essas pessoas, e eles começaram então a fiscalizar e alfinetar o queijo para saber se nele não estava sendo transportado algum diamante, alguma pedra preciosa, nessa estrada aí do ouro. A gente fecha a conversa aqui mostrando um produto que é o primeiro registro de patrimônio imaterial aqui de Minas Gerais e desde 2002 e desde 2008 também é patrimônio imaterial nacionalmente.